E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre Philadelphia 76ers e New York Knicks. Esse jogo terminou agora há pouco e graças a uma atuação simplesmente absurda do Joel Embiid, o Embiid, mesmo sem um joelho e mesmo sem conseguir piscar um olho, meteu simplesmente 50 pontos no jogo de hoje. 50 pontos, uma coisa inacreditável. E graças a ele, o Philadelphia venceu o Knicks por 125-114 e se mantém vivo na série. O Knicks ainda lidera, mas agora apenas um jogo separam as duas equipes. Falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês, mas antes peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo, tá bom? Vamos lá. O jogo começou, rapaziada, muito quente, físico pra caramba, muitas faltas sendo marcadas. Tivemos um primeiro tempo extremamente faltoso. Só no primeiro quarto, tivemos 3 revisões da arbitragem. Sim, foi realmente um primeiro tempo travado, faltoso, principalmente pelo lado do Knicks. O Hartenstein e o Mitchell Robinson, que eram os responsáveis, que foram, né, os responsáveis pela marcação ali no Embiid, eles, antes do intervalo, já tinham cada um 3 faltas. Então, assim, o Knicks foi o que mais sofreu com as faltas e isso acabou atrapalhando demais o plano de contenção ao Embiid, né? O Thibodeau, e isso é algo que ele está fazendo desde o começo da série, ele tem utilizado o Hartenstein e o Mitchell Robinson de forma muito física no Embiid, né? Os dois estão aplicando uma fisicalidade muito grande em cima do Embiid para tentar deixar o Embiid o mais desconfortável possível. Só que a partir do momento que os dois ficaram carregados de faltas, isso acabou atrapalhando muito essa estratégia, tanto que o Thibodeau teve que colocar o Achuia para jogar, porque os dois ficaram pendurados. Então, essa questão das faltas atrapalhou muito o Knicks. E aí, já para tirar isso aqui do caminho, para poder seguir a análise tranquilo, falar sobre o lance do Embiid em cima do Mitchell Robinson, que é um lance que tem gerado muita discussão, o torcedor do Knicks tá reclamando pra caramba e tá reclamando com razão. Tá? O que aconteceu? Ali no primeiro tempo, rolou um lance onde o Mitchell Robinson subiu e o Embiid, que estava caído no chão, agarrou o pé do Mitchell Robinson enquanto ele estava no ar. Isso acabou fazendo o Mitchell Robinson ali desequilibrar e tudo. O Mitchell Robinson machucou, ele não voltou para o jogo ali depois do primeiro tempo. E o Embiid, ele não foi expulso. E isso é o que tá deixando, o que deixou, né, o torcedor do Knicks muito revoltado. E não só o torcedor, mas o Thibodeau já falou sobre isso na entrevista. De Vincenzo falou sobre isso também, falou que foi uma jogada suja. Então, foi um lance que realmente marcou o jogo. E, para mim, a arbitragem errou grosseiramente aqui, tá? O Embiid deveria sim ter sido expulso. Deixando claro, deveria sim ter sido expulso. Assim, ele não deveria ter continuado em quadra. Inclusive, eu acho que se fosse um jogo de temporada regular, ele teria sido expulso. Mas pelo fato de ser um jogo de playoff, em Filadélfia, o cara é o MVP, o time dele perdendo por 2-0 e tudo, eu acho que a arbitragem fez ali uma vista grossa, deu ali a famosa passada de pano. Deveria ter passado pano? Não. Deveria ter sido expulso, tá?
Só deixando isso claro, porque no decorrer do vídeo eu vou sim elogiar o Embiid, eu vou sim enaltecer o grande jogo que ele fez, mas eu quero pontuar e deixar muito claro que ele não deveria ter seguido em quadra. Foi sim uma jogada suja, ele foi sim maldoso e não deveria ter ficado em quadra, tá? Só deixando isso claro, porque depois vai aparecer gente falando: tá passando pano, chupando bola do Embiid. Irmão, jogou pra caralho, teve uma atuação bizarra, uma das melhores atuações desse playoff, mas ele não deveria ter jogado, não deveria ter seguido em quadra, tá? Deveria ter sido expulso. Só deixando isso claro. Enfim, primeiro tempo foi marcado por isso, por essas faltas, por esse lance aí do Embiid, no Mitchell Robinson. E foi um primeiro tempo que demorou muito para acabar, cara, porque toda hora o jogo parava, travado pra caramba, mas no fim o Philadelphia conseguiu ir pro intervalo com uma vantagem de 3 pontos. A vantagem só não foi maior porque o DiVincenzo fechou muito bem o primeiro tempo com uma baita dunk e com uma bolaça de 3, e aí diminuiu o prejuízo do Knicks para apenas 3 pontos. Mas se não essa sequência do DiVincenzo ali no final, o Sixers teria levado aí uns 8 pontos de vantagem para o intervalo. Terceiro quarto começou bem equilibrado, né? As duas equipes ali se mantendo ali bem próximas no placar, até que entrando nos 6 minutos finais, o Sixers conseguiu abrir 5 pontos graças a 10 pontos que o Maxey marcou nos primeiros 6 minutos do terceiro quarto. Na sequência, o Joel Embiid matou simplesmente 3 bolas de 3 seguidas. 3 bolas de 3 seguidas. Uma coisa realmente impressionante. E estendeu a vantagem do Sixers para 10. O Knicks chegou a responder e cortou a diferença para 5, entrando ali nos últimos 3 minutos. Só que com o Kelly Oubre e o Cameron Payne matando boas bolas de fora, e com o Embiid matando a sua quarta bola de 3 no quarto, o Sixers conseguiu ir para o quarto período com uma vantagem de 13 pontos. O Joel Embiid, rapaziada, só no terceiro quarto, ele meteu 18 pontos com 4 bolas de 3 convertidas. 4 bolas de 3 convertidas. Foi realmente uma coisa inacreditável o terceiro quarto do Embiid. Filadélfia foi para o quarto período com 13 de vantagem. E o quarto período meio que se resumiu ao Knicks tentando diminuir o prejuízo, tentando encostar, e o Embiid esfriando essa reação do Knicks com idas ali para o lance livre. Basicamente, o quarto período foi isso. O Knicks tentando pressionar, muitas vezes com o próprio Jalen Brunson indo para o lance livre. O Brunson foi muitas vezes para o lance livre no quarto período. Só que toda vez que o Knicks encostava um pouquinho, o Embiid ia lá, cavava uma falta, ia para o lance livre e esfriava a reação. Esse foi o quarto período. O Knicks chegou a cortar para 7 no minuto final, mas parou por aí. Parou por aí. Filadélfia garantiu a vitória, 125 a 114. E agora a série segue, né? Tendo o Knicks liderando, mas agora a liderança do Knicks é de apenas um jogo, né? O Sixers diminui para 2-1. Jogo em Filadélfia, né? Só para pontuar para quem não assistiu, o mando agora é do Sixers. Vamos lá, destaque do jogo, gente, não tem muito para onde correr. Joel Embiid, tá? Apesar né, do lance ali polêmico, da falta ali em cima do Mitchell Robinson, o Embiid foi o cara do jogo, acabou com a partida, né, sem um joelho, com um problema ali no olho, né, na verdade um problema com a parte esquerda da face, né, o Embiid ele não tá mexendo direito a parte esquerda da face, tanto o olho como a parte do lábio, mas mesmo com tudo isso, todos esses problemas, todo esse desconforto, ele foi lá e meteu 50 pontos com 5 bolas de 3 em cima de uma das melhores defesas da NBA. Ai, mas ele cobrou muito lance livre, foi 21, 22 vezes pro lance livre. Ah, é um absurdo. Irmão, sinceramente, eu cansei de discutir sobre isso. Se você, em 2024,
ainda resume o Embiid a um cavador de lance livre, irmão, o problema é seu, cara. O problema é seu, eu parei de discutir. O fato é, o cara, num jogo crucial, contra uma das melhores defesas da liga, sem um joelho, sem um olho, ele foi lá e meteu 50 pontos. Você gostando ou não, ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo, tá? Com lance livre ou não, ele fez isso. Então, assim, o cara é absurdo, é um bizarro da bola. E, assim, é um jogadorzaço, cara. O Embiid é monstruoso. É impressionante a superação dele, sabe? Pô, cara, que jogador, velho. Que jogador. E graças a ele, o Sixers está vivo na série. Então, não tem pra onde correr. Destaque do jogo foi ele. Pelo lado do Knicks, o Jalen Brunson foi o grande destaque, jogou muito bem, mas acabou não sendo suficiente para evitar a derrota de Nova York. É isso, gente. É isso, tá? Que atuação do Jojo. Torcer aí para a recuperação dele, né, cara? Tomara que ele consiga recuperar o mais rápido possível, né? O movimento ali da parte esquerda da face deve ser um negócio extremamente incômodo. E vamos torcer também para a recuperação do Mitchell Robinson, né? O Mitchell Robinson, ele vinha fazendo uma série muito boa. Ele realmente estava conseguindo incomodar ali o Embiid. Então, vamos torcer para a volta dele, porque sem ele, o Knicks com certeza vai ter muitos problemas, porque aí vai ter que rodar na marcação do Embiid o Hartenstein e o Achuia, que não é um defensor tão bom quanto o Mitchell Robinson. E aí, se acontecer o que aconteceu hoje, do Embiid carregar o Hartenstein de faltas, e aí a bucha ter que parar na mão do Achuia, o Knicks pode ter um problema muito grande nas mãos, porque o Achuia não vai conseguir parar, não vai conseguir limitar o Embiid da mesma forma que o Hartenstein e o Mitchell Robinson, que mesmo limitando, o Embiid estava metendo 20, 25 pontos. Então, assim, torcer para o Mitchell Robinson voltar. É isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Avalie o vídeo com seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha aí o vídeo com a galera. E para quem não tem o League Pass e quer ter, para acompanhar todos os jogos dos playoffs ao vivo, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com um período de 7 dias grátis para testar. Então, você que não tem, assine, use o link e divirta-se. Fechou? Rapaziada, nos vemos mais tarde com o resumo, com a análise de Lakers e Denver, esse jogo tá rolando agora, e mais tarde ainda eu vou publicar a análise de Magic e Cleveland. Eu não postei ainda, porque o jogo rolou meio que na mesma hora de Sixers e Knicks, e aí logo em seguida já começou Lakers e Denver, então rodada meio encavalada. Eu vou deixar para falar sobre o atropelo do Magic em cima do Cavs no final da cobertura. Fechou? Então a gente se vê mais tarde, a gente se vê durante toda aí a madrugada. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.